pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais um vídeo para vocês. E o tema de hoje é sobre, vamos lá, alvorecer? Sim! Então, eu vou revelar aqui com o tarô algo importante para você. Vamos saber o que as cartas vão falar? Tem algo importante para você, creia nisso. Desde já, eu agradeço por você estar me acompanhando. Obrigada a você que vem agendando as suas consultas. Quer uma tiragem na sua energia? Aqui abaixo tem a descrição, como que funciona, quer dizer, o meu contato, né? E aí eu vou dar informações para vocês. O seu comentário é muito importante. Se você gosta, deixa sua sugestão, será muito bem-vinda e será acolhida, pode ter certeza. Já falo para você que se conectar aqui, ó, com a primeira opção. Hoje eu voltei aqui, ó, com o budinha verde, e o budinha laranja se conecta entre os decks ou o Buda. Para o vídeo, veja a melhor forma de você se conectar, e eu tenho certeza que vai vir uma mensagem, tanto positiva quanto negativa, mas o importante é que você tenha consciência da mensagem, né? E que você possa trabalhar isso da melhor forma possível. Vamos lá, de montinho 1 ou de montinho 2? Afastando o montinho 1. Gratidão desde já. Vamos lá. Deixa eu ver se tá aparecendo. Eu tentei mudar um pouquinho o ângulo, porque eu sou muito ruim de ângulo, gente. Então, vamos lá. Que nesse momento eu possa entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento. E que a gente, com a tiragem, né, a gente possa explorar a situação que traz aí hoje para você, revelando informações importantes para que você possa ser resolvido. Traga essa situação para a mesa. Ó, virou aqui uma carta, tá? E quando vira, mesmo se eu não cortar, eu aceito. Aqui já, até pela energia do jogo, engraçado que eu falei, eu não vou pegar os arcanos maiores, tá? O 5 de copas aqui já fala que você vem com uma energia, tem alguma situação que você se arrepende, só que você tá focada na dor, né? E não percebe que tem duas taças aqui em pé. E duas taças de conexão, duas taças que pode ser uma sincronicidade aí, né? Algo compatível para você. Mas é como a gente fica só lidando com o que deu errado, né? A gente vai criando o quê? Bloqueios. E a parada, gente, da dengue, da doença, né? Então, que a gente possa soltar as nossas emoções, possa deixar fluir, né? Porque a solução ela vem, mas a gente precisa fazer uma movimentação, né? E soltar essa emoção, essa emoção negativa, de insatisfação, de derrota, ok? Aqui para você que se conectou com o budinha verde. Vamos ver mais aqui. Aqui, gente, eu vou também perguntar essa energia 5 de copas. Para quem se conectou com o budinha, já falo que vocês se arrependeram de algo, né? Mas a gente fica muito lamentando na dor. Vou perguntar agora como suas ações passadas afetam as questões. Primeiro, vamos ver como que é essa questão de você ficar olhando pro problema, né? Ficar olhando, se martirizando e não deixa fluir, não deixa o trabalho fluir, não deixa os diálogos, as novas situações, né? Vamos ver. O emocional, então, deixar o emocional ficar abalado, né?
trazendo esse emocional denso. Vamos ver aqui. Vamos ver como as suas ações passadas afetam, como essa situação aqui de ficar chorando pelo leite derramado, né? De ficar focado na dor, né? Olha só, Rei de Ouros. Então pode ser aqui, gente, o Rei de Ouros fala de uma estabilidade, fala de uma segurança. Vamos lá. Aqui também pode ser pessoas que tinham status, pessoas que tinham empregos bons, pessoas que tinham relacionamento bons, coisas afetivas, algo ali de luxúria, riqueza, tinha um patamar bom, tinha emprego, comércio, enfim, você vai se adaptar, né? Então, alguma atitude, ou alguma ação, alguma situação modificou essa riqueza toda, né? Então, aqui é isso. Alguns teve perdas, pode ser perdas ali do trabalho, porque o Rei de Ouros, né? O Ouros fala de trabalho, de riqueza, de algo que tinha uma estabilidade e que você fica focado só na dor e mudou e não faz nada para se movimentar, tá parado, né? Ó aqui a energia aqui do 5 de copas. Vamos ver mais aqui nessa situação. Agora eu vou perguntar como você está por causa dessa situação. Vamos ver como você está por causa dessa situação. Então, aqui eu sinto que alguém perdeu algo. A Imperatriz. A Imperatriz aqui, gente, é uma imagem de um empoderamento, sim. Mas como a gente tem essa energia a gente tem essa energia aqui de algo negativo, essa imperatriz, de uma certa forma, ela também se torna negativa, né? Ela se torna muito dependente, né? Dependente, deprimida e também refém das emoções, tentando ali ser dramática, vamos dizer assim, tá? Essa é a sensação que eu tenho aqui. Então, de você se lamentar e de você ser bem dramática, pegar as pessoas pelo choro, pelo tipo, ai, mas agora eu perdi tudo, né? Porque a Imperatriz, ela dá tempo para os acontecimentos, é a semente. Então, é como se essa semente aqui, ela pode não ter vingado da forma que vocês querem, né? E é essa sensação que eu sinto, uma paradez, porque a Imperatriz, ela fala de ação. E a energia vem de ficar focada nos problemas, né? E você não tá conseguindo se desenvolver. Até a sua vitalidade, até a questão ali de você se sentir empoderada, uma mulher potente. Aqui muitos devem estar ali se achando feia, se achando impotente porque perdeu um relacionamento, porque perdeu uma situação financeira, não tá tendo foco no material, no projeto, tá ali focado no sentimento de uma certa forma ruim. E aqui às vezes pode não ter mais condições, vamos supor, se eu fazia minha unha todo final de semana, hoje eu não consigo alimentar essa situação, né? Então mudou, teve mudanças.
E não tá tendo a criatividade, não tá conseguindo se desenvolver, porque a Imperatriz, o foco dela é de ser criativa, é de ser envolvente. Então você tá ali muito focada no que você perdeu o reinado. A gente perde o reinado, gente, mas a gente não perde a majestade. Então os altos e baixos, ele é importante para os acontecimentos. Vamos lá. Na casa 3, a influência externa. Vamos lá, tarô. Fala pra mim se você tá se conectando, como tá sendo esse montinho pra você. Eu gosto de saber sobre os meus consulentes, influências externas. Vamos ver. Olha só. 5 de espadas, né? 5 de copas aqui, 5 de espadas. Você entrou numa disputa, num embate, é a palavra que vem pra mim aqui. Mas o 5 de espada, gente, às vezes você perdeu uma coisa, uma competição, que às vezes não era uma competição, era uma... Aqui eu sinto, gente, às vezes você tinha ali o ego muito, né, muito aguçado, a posição que você tinha, social, sei lá, enfim, te dava um empoderamento, né? E o 5 de espadas aqui, de uma certa forma, aqui teve um game over, mas assim, da gente entender que foi uma situação que é igual em relacionamento, né? Se você teve perdas, não dá para competir com o seu parceiro. Ou você anda lado a lado ou ele anda lado a lado, senão não rola, né? Não tem como, né? Então aqui, literalmente, teve uma derrota. Então a influência externa ajudou, algumas pessoas ajudaram a ter essa derrota. Alguém queria uma vitória, mas era uma vitória que não tinha... Não era uma vitória, poderia ser na sua cabeça, na de terceiros, né? Acredito que é mais a sua cabeça. Então, é uma situação sem vencedor, ninguém venceu. Pode ter certeza que ninguém venceu. Então, como a gente lida com um ego, né? Aqui, então, situações que cada um estava pensando em si. Então, o externo, cada um pensando em si e ninguém pensando no todo. Se foi empresa, ninguém pensava em como sobreviver e como poder fazer algo ali algo que fosse favorecer, né? Então foram situações desonrosas. Então que deu ruim para todo mundo. Não foi... Se você perdeu o emprego, né? Se você fala, cara, eu fui prejudicada, pode ter certeza que essa pessoa também não teve a vantagem, assim, positiva, né? Então aqui o 5 de espadas, ela fala o quanto você tem que aprender a aceitar que os outros têm um limite. Por isso que eu falo aqui, gente, filtra, tá? Às vezes você podia estar numa relação que você tinha certeza que jamais, independente de qualquer coisa, iria terminar. Às vezes pela sua posição social, ter mais, ser empreendedor ou na própria empresa. Então aqui, gente, é uma situação que teve realmente uma perda grandiosa, onde você tinha um patamar importante, né? E que o externo, ele teve também um comportamento desonroso com você.
Então, agora é o momento de você se colocar em primeiro lugar, parar de ficar chorando, né? Parar de ficar chorando leite derramado e, e seguir, fazer as coisas fluírem. Vamos ver aqui na, na carta, ó, na casa 4, as influências internas. Essa influência interna, ela tá mais relacionada a você. Vamos ver. Influências internas. Página de ouros. Gente, aqui também a sensação que eu tenho, né? O pajem de ouros, ele não é nem um adolescente, ele é uma criança. Então, a sua vontade de subir, de querer mais, né? Já tinha uma posição mais de construir impérios, né? Então, de ir avante. Então, assim, acredito que você pode ter pensado só em você, no seu crescimento. Não pensou na questão de prejudicar uma equipe. E aí que colocou ponto cheque você. Você se arriscou, né? Então, o seu objetivo estava em primeiro lugar. O seu progresso, você quer progredir. E acredito que você não conseguiu perceber que você já tinha um patamar grandioso. Mas acredito que a sua mente podia estar ali ainda em desenvolvimento, né? Ainda não conhecendo as suas limitações. Então a sua ambição pode ter prejudicado você de uma certa forma, né? Então aqui de novo, ali, bora ter um trabalho dedicado, né? Ter um trabalho dedicado porque algo foi prejudicado. Vamos ver na casa 5. O que você não consegue ver? Já que a gente tem ainda uma energia, né? Uma energia aqui de um 5 de copas. Já passou. Se deu merda, perdeu. Então, assim, para de olhar para trás e assim, se você veio com uma imperatriz, independente se essa imperatriz ela tá mal aspectada, bora reproduzir, né? Então, se ela é fértil, ela pode. Então, bora reproduzir, germinar novamente, né? Ir para outros lugares, perceber aonde você pode plantar a sua semente. Gente, 5 de ouros, 5 de espadas, 5 de copas, só falta vir o 5 de paus, né? E aqui na casa 5, o que você não consegue ver? A sua escassez, né? Gente, você pode ter tudo, né? A sua ambição foi que lascou com a feira. Hoje você tá ali mendigando, focado no problema, mendigando para você, ó céus, né? E é bem isso. A gente tem que tomar cuidado com as nossas ações. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Palavras têm poder, sim. Eu creio nisso. Não sei como que é isso para você, mas as palavras ela tem ação. Então hoje o que você não consegue ver, a sua... A palavra que vem para mim, hipocrisia, ignorância, né? Gente, aqui é como se... Aqui a gente tem que ter a consciência, né? Pode ser que você até tenha consciência, mas está negando,
né? E se a gente nega a verdade, a gente tem a possibilidade de trazer frutos, né? A chave, ela tá nas suas mãos. Então, como eu falei, o 5 de copas, de você ainda tá muito furioso com as emoções, está revoltado, né? Está revoltada, está revoltado. Mas entender que você foi culpada, você foi culpado, né? E cuidado para você. Às vezes você está negligenciando as suas próprias necessidades. Então, você vem com essa sensação de falta, de perda. Aqui, gente, foi perda financeira. Aqui eu sinto mais perda financeira do que relacionamento, mas tudo tá no pacote. Tudo tá no pacote. Então, gente pode ter perdido cargos importantes, pode ter sido como que fala? Cortado, né? Alguém, enfim, algo grandioso que mudou e que vocês não estão conseguindo saber lidar, né? Tá tendo esse obstáculo e vocês estão ali na carência. Na carência, às vezes, desse poder que vocês tinham, né? Então precisa fazer que as coisas elas possam ter um crescimento de novo. Então tem a possibilidade, eu sempre falo, a gente tá vivo, né? Então tem a possibilidade de fazer as coisas acontecer. O 5 de ouros, né? A gente tem 1, 2, 3 5. O 5 de ouros aqui, gente, ele fala independente, né? Vocês estão muito focados no problema, mas tem a oportunidade de virar o jogo. Mas eu preciso me libertar dessa situação. Então, bora se aventurar de novo. Bora plantar essa semente, cuidar. E o cuidar tem a ver com você. Então, perceber o que foi, qual foi a ganância, ali, o excesso, né, que te fez cair. A sua obsessão, a sua ganância por dinheiro, por querer mais. Então, o que você precisa modificar, né? Qual foi o aprendizado, né, para você? Então, olhar para tudo isso, olhar para as suas caídas, mas não de uma forma de se vingar, mas de ter humildade e de aceitar a sua condição de agora. Aceitar essa terra e entender o que essa terra ela pode te ofertar, mas na honestidade, no caráter, né? Na responsabilidade, e que essa grandeza ela pode voltar, mas ela demora, né? Então às vezes a gente não pode dar jeitinho, né? Às vezes você tava ali muito convicto de uma situação, tendo uma situação mais fácil de saber lidar, né? Vamos ver aqui na casa 6 o que pode ajudar você de tudo isso, né? Eu já falo, gente, primeiro, parar do drama, né? Parar de alimentar uma escassez, parar de colocar, de cortar, né? De cortar, é como se você tivesse feito um aborto. E um aborto, de uma certa forma, quando você tá no início, porque aqui fala, né? Então tudo aconteceu muito fácil, mas o aborto, ele é normal, por mais que a gente não aceita, ele é normal. E entender é a mesma coisa, né? Entender os riscos. Vamos supor, eu tenho 45 anos,
Tem a possibilidade de engravidar? Tem a possibilidade de engravidar. Tem a possibilidade de perder? Muita. Grandiosa. Então, eu vou ter que ter uns cuidados, né? Ter um cuidado com o meu corpo, ter que não me esforçar tanto e deixar as coisas fluírem. E não focar, ai meu Deus, é risco. Você tá muito focado no problema aqui, né? Perdeu algo grandioso, perdeu um trabalho grandioso, perdeu a oportunidade, perdeu um relacionamento. Aqui a gente fala de perdas. Mas aqui é como se, engraçado, não caiu uma torre, né? Ó, e Ás de Paus na casa 6, o que pode ajudar? Gente, o que Ás de Paus fala de oportunidade, de criatividade. Então, para de ficar com a sua criatividade defasada, com a sua arrogância, com o seu mau humor, né? Tá reclamando e não tá fazendo nada. Então, tem a oportunidade das coisas se desenvolverem. Então, começa a ter uma ação. Começa a andar. Se você tá parada, começa a andar. Começa a olhar as coisas e ver. Tem uma montanha, a montanha ela fala de obstáculos, mas cara, eu tenho a oportunidade de sair, então vai procurar uma terra para você colocar a sua semente. Para de ser chato, para de ser chata, para de achar que os outros têm que fazer situações para você e que essa situação de não ter dado certo porque o outro não fez, porque o outro não sei o que lá, porque o outro não tem competência, porque o outro, e você? O que você tá fazendo? A Imperatriz, gente, ela é empoderada. Ela faz coisas acontecer. Mas ela dá tempo, ela tem sabedoria, ela tem beleza. As coisas vêm naturalmente e tem que ter paciência. Então você pode gerar novamente. Mas se você ficar na murmúria, na vingança, né, no lado escuro, cinzento, no medo, né, na inveja, porque o outro não tem capacidade, faz o seu. Se caiu, porque você tinha que cair, porque senão a sua arrogância uma hora ia te sufocar. Você ia morrer pelo seu próprio veneno. Então, o Ás de Paus aqui, gente, o que pode te ajudar é as oportunidades. Essa situação, não chore pelo leite derramado. Aqui tá pedindo para você crescer no todo, né? Amadurecer, tem oportunidades, seja criativa. Vai ler um livro, vai fazer coisas. Olha. Ai, meu pai. Vamos lá, 7 de ouros. E ó, gente, aqui nesse montinho é questão financeira. Ou eu perdi, pode ter envolvimento, questões de relacionamento. Pode ter, adapta, ou coisas que você... aqui, gente, pode até ter situações que você queria fazer e não deu certo, você vai se adaptando. Aqui na casa 7, o que pode atrapalhar? Você tá esperando que algo aconteça. Você tá ali, 7 de ouros, olhando, né? O 7 de ouros, você fica assim, olhando o tempo que esse fruto, você fez um investimento, você investiu nessa situação e você tá ali esperando e você não tá vendo que nada tá funcionando porque você tá parado. Então, o 7 de ouros pede para você avaliar tudo. E às vezes, só da gente ficar ali esperando, a gente pode estar perdendo oportunidades grandiosas. Então não perca a oportunidade. Você vai ter a oportunidade, mas você tá
ali é fixado, né? Assim, preso em uma situação, querendo que aconteça um milagre, né? Querendo que aconteça um milagre, que esse fruto, você quer ser reconhecida, você quer que essa situação aconteça, você quer falar, cara, eu sou mais eu, mas você tá tendo uma arrogância, você tá tendo ali, você não tá conseguindo olhar pro todo, né? Você tá ali totalmente numa encruzilhada. Então avalia tudo isso. O que essa situação ela tá fazendo com você? O que essa situação ela tá fazendo com o seu potencial? Você tem uma grandiosidade, você é empoderada, você tem uma percepção, você sabe o que você faz. Só que você não sabe perder. E será que essa perda não foi algo grandioso? Mas a gente não quer enxergar. A gente não tá tendo consciência, né? Não tá conseguindo aceitar, uma aceitação aí, né? Então, de uma certa forma, o 7 de ouros fala, começa de novo. Para de olhar ficar focada no leite derramado. Para, sabe? Se alguém fez mal, se alguém pisou na bola, se alguém falou assim, cara, não olhou pra mulher, porque ele não merece, porque ela não merece. E esse emprego também não merece você estar lá, né? Então, comece a preservar o seu projeto. Qual é o seu projeto de vida? Seu projeto de vida é só essa vingança? Seu projeto de vida é só querer se vingar de quem, de uma certa forma, não olhou para o seu valor, pisou no seu pé, pisou, te lacerou? Mas assim, tudo tem o seu tempo. Não fique presa nessa situação. Aqui as pessoas estão presas, né? E querendo ganhar de qualquer jeito, querendo se vingar, né? Tem um quê de vingança. Mas eu investi nessa situação, eu investi nesse negócio. Só que aqui, para de cruzar os braços e vai fazer a sua vida. Refaz a sua vida. Vai plantar sua semente em outra. Às vezes você tem uma oportunidade grandiosa e não tá olhando. Às vezes você pode ter uma pessoa bacana do seu lado e você não tá percebendo. Você tá... Ah, mas Renata, eu não quero não. Mas eu só quero me vingar, porque eu tenho meu valor. Então, mostre pra você mesma que você tem o seu valor. Deixa. Tem coisa, gente, que vai acontecer, mas não no nosso tempo. Você quer dar jeitinho. Ia. Adoro. Tá gostando? Eu tô. 7, 8, vamos lá. O resultado de tudo isso. Vamos embaralhar aqui. Qual vai ser o resultado, tarô? Já que essa pessoa ela tá apegada, principalmente questões materiais, teve perdas, né? Perdas emocionais. A pessoa tá numa sede de vingança, essa imperatriz, ela tá numa aspectada negativamente, não tá conseguindo reproduzir, não tá conseguindo ver o seu potencial, porque se você tem potencial, só que você tá ali numa disputa, né? Você tá ali numa disputa, tendo sede de vingança, querendo passar por cima.
e fica aí na escassez. Tá na janelinha, tá de banco tudo. Eia! Carta da lua, gata. Carta da lua. Aqui tem uma confusão emocional. Você tá totalmente parada. A sua vida travou por conta dessa perda, por conta dessa situação, né? Você é aqui, é como se você tá vivendo num pesadelo. Só que você pode sair? Pode. Só que é como você decretou para você mesma que você só vai ter paz quando você tiver essa vingança. Tem um quê de maldade, não de maldade, mas de você... Cara, tem a oportunidade. Aqui precisa fazer uma limpeza energeticamente. Aqui muitos precisam se tratar, tá? Se tratar com um profissional. É diferente de um tarozinho, tá, gente? Então eu sou muito honesta. Eu sou uma taróloga, não sou psicóloga, né? E aqui muitos precisam passar por um tratamento, né? Com um profissional, ver o que tá te afetando. Aqui muitos não conseguem dormir ou dorme à base de remédio. Então a gente tem que só que a carta da lua tá falando, você tá se enganando. Você mesmo, não é que as pessoas te enganaram. Claro que tem todo um contexto, mas você não tá conseguindo enxergar, você não deixa fluir. Cara, se alguém lascou, vive a sua vida. Não dê jeitinho pra se vingar, né? Você perdeu o contato com a realidade, você criou um mundo, você tá ali no mundo de ilusão. E é um mundo denso, né? É um mundo denso, é um mundo ali escuro que você tem medo e você acha que a sua própria sombra pode trair você. Então, essa situação, gente, você tá ali apegada numa situação do passado, tá? Numa situação ali do passado. Aqui eu vejo algo bem tenso, é como se você tá irredutível, aqui eu vejo muita gente ali com a sede da vingança, e se você não trabalhar isso, se você não procurar uma ajuda, aqui é difícil. E sendo um ciclo vicioso, né? As suas lembranças, elas são uma ameaça. Então você fica lembrando de coisas, né? Como eu falei, o 5 de copas, é chorar pelo leite derramado. Alguém pisou na bola feia, fez uma situação, e aquela cena é o que te alimenta todo dia, mas isso tá... É como se, de uma certa forma, tá sendo maldoso com você. E pode te prejudicar. Então, se você tá querendo, no seu financeiro, você pode ter ali uma situação crítica, passando por uma insegurança, as outras coisas não estão fluindo. Então, larga essa situação de mão, né? Então... aqui vai ter que passar o medo, e às vezes o medo de soltar dessa vingança, dessa maldade. Então, assim, eu não vou descansar enquanto não vejo a derrota dessa empresa, dessa situação, enquanto não tiver a separação de tal fulano com a fulana. Enfim, encaixa na sua situação, né? Aqui você tá perdida no escuro, né? Se você tá se escondendo atrás dessa ilusão, né? Você tá se embriagando desse lado negativo.
tá? Eia, tá difícil. Bora, mas tem oportunidade. E você pode ser um mulherão, um homenzão, né? Inteligente. Mas tá atrofiando tudo aí. O seu corpo. Vamos ver o que o baralho das rosas podem falar pra você. Pra finalizar aqui. De tudo que a gente falou. Ansiedade. Muita gente tá tendo crises de ansiedade. Que por quê? Porque quer ser ouvida. Porque quer, assim, eu quero que vocês, que o mundo entenda que eu que tô com a razão. E que eu que tenho que vencer essa situação, essa, né? Essa coisa toda. E aqui, gente, ó, confirmação. A confirmação pra mim que essa parte aqui, vocês estão ali doente mentalmente, né? Não tá tendo clareza, não tá tendo fluidez. Vocês viveram tão virado nessa bolha, em situações, em lamentações. E se for uma pessoa, a pessoa tá vivendo, né? Então, tá vivendo e você tá ficando doente. Ama-te primeiro. Põe amor em você. Pode deixar que se ela fez, a casa cai. E entenda que essa sua obsessão, essa situação, ela tá aprendendo mais. Não tá fluindo e não tá fazendo nada. E aí a gente fala assim, a culpa é o outro. É a situação, é o que não deu certo. Então aqui é tempo de separação. É tempo de você separar isso, deixar fluir. Como eu falei, essa água já tá fedendo, gente. Pode trazer uma doença grandiosa. E você acarretar essas coisas, esse rancor para outras vidas. É isso, esse monte. Boa sorte para você. Bora procurar uma ajuda. Fala pra mim se fez sentido. Gente, eu vou acelerar o vídeo, tá? Porque vai ficar longo. Bora. Gratidão. Montinho. Budinha verde aqui. Baixando barreira. Baixando barreira. Vamos ver uma afirmação. Você tá aqui? Você que escolheu? Peraí, gato. Não sai daqui. Eu vou tirar uma afirmação pra você. Se fizer sentido. Ai, gente. Peraí. Caiu tudo. Deixa eu ver. Se faz sentido pra você aqui. Vou tirar uma afirmação. Me preparei para esse momento e me sinto merecedor. Sou livre para ser eu mesma e dou aos outros a liberdade de serem como são. Vamos lá. Dá a liberdade. Desprende dessa situação. Liberta essa pessoa. Se tiver que pagar, vai pagar, ok? É isso, gente. Vamos lá. Para você que se conectou agora com budinha laranja. Olha. Deixa eu... Vamos lá. Para você que se conectou com budinha laranja. Vamos mudar de oráculo. Que nesse momento eu possa entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento. Que você tenha consciência de tudo que eu falar e que você esteja aberta para crescer, progredir e que o tarô seja uma ferramenta te auxilie nesse momento. Então vamos lá, que essa tiragem aqui, que a gente possa explorar, né, uma situação, revelando informações importantes para que possa ser resolvida. Vamos lá. Vamos ver a casa 1 como
as suas ações passadas afetam essa questão de agora. Vamos lá. No montinho 1, pulou uma carta, né? Que foi a energia. Aqui não pulou, então vou seguir. Eia! Carta da Torre, minha gente. Aqui. A carta da Torre, né? A carta da Torre, quando eu quero saber como minhas ações passadas afetam essas questões. Então, assim, afeta porque algo transformou, algo foi cortado e algo que você não esperava. A Torre, ela sempre fala, na verdade, assim, a Torre, ela já dá aviso, só que você não aceitava uma finalização, um término, e as coisas mudaram da água para o vinho, né? Teve um corte, um rompimento, né? E que hoje essa perda, às vezes, gente, adapta. Pode ser uma perda de relacionamento, pode ser uma perda de ente querido, né? Pode sim, adapta aí, a gente ainda vai fazer a leitura, entender, mas a Torre, ela fala de algo inesperado, né? E esse inesperado que fala, cara, mas estava tudo perfeito, como? E é isso que te afeta, que beleza, aceitou, eu tô indo, eu tô caminhando, né? A Torre, ela fala de renovação, de outras oportunidades, mas assim, o porquê, né? Então, assim, essa situação que foi tão de repente, mas cara, a gente tava ali num momento bom e tava tudo perfeito e mudou, porque a vida fez isso comigo, porque essa pessoa, essa situação fez, né? Então aqui é essa ação que modifica, de ficar focado em querer entender por quê, buscar uma revelação, né? E que isso tá trazendo um caos para você hoje. E a recusa, né? Porque, gente, claro, o que tá afetando é a recusa do que aconteceu, né? Desse rompimento, dessa perda. Claro, ninguém quer perder nada, principalmente ente querido, né? Então vamos lá. Como você está por causa dessa situação? Vamos ver como você está diante dessa situação, diante dessa perda, desse caos, desse abalo que abalou a sua estrutura, né? Tanto emocional, espiritual, né? O seu corpo se modificou, o seu corpo reagiu a essas coisas. Cavaleiro de Espadas. Como você está por conta dessa situação? De uma certa forma, eu vejo o Cavaleiro de Espadas num lado positivo, no sentido de você querer lutar, né? De você. Só que assim, ao mesmo tempo que você tá lutando, é interessante que esse Cavaleiro de Espadas, ele tá indo na direção da Torre. Ele tá indo na direção desse abalo. Por quê? Você ainda quer descobrir certas coisas, né? Você quer ainda descobrir o porquê de tudo isso. Então, o Cavaleiro de Espadas, ele cutuca, né? Ele tá ali stalkeando, ele tá ali, mas ao mesmo tempo, você tendo um poder. Então, assim, cara, o que aconteceu, né? Você tomou uma decisão, então você tá ali tendo uma... Você tá muito impaciente também, né? Mas tá mais ríspido, mais ríspida e procurando agir com sabedoria. Mas tem aquela coisa de
de vingança, não sei se é a palavra de vingança, mas de cortar. Então, se teve um relacionamento, se você teve uma perda, se descobriu uma traição, você vai cortar essa situação, né? Então você tá no momento ali de analisar, mas com frieza, se desconectando de sentimento. Então caiu, abalou, feriu o seu sentimento verdadeiro, é como se ele tivesse desconectado, vamos supor, né? Então, não tenha pressa de resolver, de saber, né? Não tenha pressa. Coloque a sua vontade, a sua coragem, a sua determinação, a sua luta de você fazer as coisas, de ter. Não saiu aqui ainda no jogo a torre. A torre teve algo. Mas depois da torre vem a carta da estrela. Então a estrela ela fala para você ser transparente e de você se entregar para a vida, né? E de você saber curar as suas feridas. Então esse cavaleiro ele precisa dar uma parada, né? Ele precisa dar uma parada para se curar. Então tenha segurança e não tenha medo do que aconteceu, né? Enfrenta, mas com racionalidade, tá? Aconteceu isso e agora? Então que esse cavaleiro ele mude a posição dele, que ele não fique focado no que perdeu, mas que ele tenha coragem para desviar esse caminho, fazer outros caminhos diferentes, né? E não se deixar abalar pelo negativo, pela destruição, pela ira, né? Às vezes você queria conduzir as coisas de uma forma e foi empurrando essa situação com a barriga que essa torre aí caiu por terra. Vamos ver mais aqui. Na casa 3, influências externas. O que as influências externas teve com essa ruptura, né? Teve a ver com essa ruptura. 6 de espadas. A influência externa, gente, de um lado ele é positivo, porque do 6 de espadas fala para você ir para águas mais tranquilas. Então eu acredito que o entorno tá falando assim, ó, fulana, cara, segue seu rumo, vai, proteja o seu emocional, né? Você é muito corajosa, é muito inteligente e dá para você sair dessa situação, ir para águas mais tranquilas, acalmar ali a sua cabeça que deve estar agitada, né? Mas saber lidar com as emoções. Então bora ter novas perspectivas, bora se recuperar. Então, de uma certa forma, o externo ele tá te ajudando, falando assim, se recupera, se ergue. E a torre, né? Eu tô focando muita energia da torre aqui no sentido de bora se renovar. Bora começar a ser mais positiva. Então, para de, igual eu falei pro segundo montinho, né? O primeiro montinho, com a sede de vingança e começa a ser mais positiva com a vida. Começa a ser mais positiva com você. Então, tem essa consciência, você perdeu, mas você tem toda a vida pela frente. Pega essa coragem para você se embarcar num estudo. Cadê o seu projeto? O seu projeto é só sobre essa perda? Então, bora cooperar com você mesma, que a vida vai cooperar, né?
Então, o entorno ele tá te ajudando de uma certa forma a entender que você precisa seguir, que você precisa controlar o seu mental, né? E que você precisa limpar esse terreno, tirar esses cacos, né? Vamos ver aqui na casa 4. A influência interna, né? De dentro, não fora, mas de dentro de você, dentro da sua casa. Vamos ver. Influências internas, vamos ver. Papisa. A papisa, que ela fala o quanto você agora precisa cuidar do seu interior, cuidar da sua intuição, ficar literalmente parada, saber se equilibrar, né? Tem sentimentos, mas se organizar, cuidar do seu lado mulher, cuidar do seu lado mulher, bora fazer os seus exames de rotina. Renata, eu sou um homem, então bora cuidar do seu lado homem, cuidar da sua saúde, do seu mental, né? E o mental, gente, a gente cuida trazendo informações importantes, lendo um livro, lendo um noticiário, lendo coisas que vai te enriquecer, que vai trazer uma sabedoria, que vai te deixar ali na intuição, esperta com a vida, né? De uma certa forma. Então, aqui a papisa ela fala e de você também guardar alguns segredos, de você saber a hora de se manifestar, de você buscar uma motivação, né? E entender o que é importante você ser influenciada e o que não é legal ser influenciada, né? Então você tem talento para se desenvolver, você tem um controle, tá? Então bora buscar esse controle emocional e de você ser significativa no momento para você. É levantar o véu da ilusão, né? Então enxergar o que está acontecendo na sua frente. E às vezes o silenciar é um tapa para tudo. Você não precisa ali estar bravando, né? Esbravejando, vamos dizer assim. Falei errado. Então vai ter algo ali revelador. Você vai, ou até mesmo revelar algo importante. E buscar saber coisas que você está querendo saber, mas no momento certo, no momento que você tiver com a mente tranquila. Eu gosto daquela música. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, assim, olhar para a sua intuição, cuidar das suas emoções, cuidar do que sai da sua boca. Às vezes, você vai conseguir entender essa situação fazendo um quebra-cabeça, lembrando de conversas que você teve, tá? Você vai lembrar de conversas que teve que vai trazer um plim. Vamos lá. Casa 5, que você não consegue ver. Você não consegue ver, mas você vai ver. Basta você querer, basta você controlar o seu mental, basta você deixar pra trás, né? Aí muita carta aqui. Sete de ouros. E o 7 de ouros, o que veio pra mim é cuidar do seu jardim. Saber cuidar do seu jardim, né? Tem uma... gente, eu gosto muito de... Quando eu jogo, eu lembro de música, eu lembro de situação.
Tem uma música do Vanderly que fala: eu preciso cuidar, eu vou cuidar do meu jardim, eu vou cuidar mais de mim. E é isso, cuide de você, cuide da sua saúde, da saúde emocional, né? Da sua saúde emocional. Da sua saúde emocional. Eu tô aqui focada na música, né? Então, que você possa reler a sua lida, né? Que você possa reler as coisas que aconteceu, os seus amores, os seus valores. Lembrei da música, né? Então você tá regando a sua planta, a sua semente, olhando para suas folhas, né? E olhando as suas faces. Então, de aqui a gente precisa poldar o nosso jardim e poldar coisas negativas em você que espelhou essa torre. Então agora é o momento de você limpar a sua casa, arrumar a sua cama, o seu quarto, né? E escrever. E escrever o seu livro. Você tem a oportunidade, né? Não foque nesse problema. Para que vai dar frutos grandiosos. Mas a gente precisa se purificar. A gente precisa fazer uma limpeza. Tô limpando o meu jardim. Essa música é muito linda, gente. Procura o Vanderly. Essa música aqui chama Meu Jardim. É linda. 9 de ouros. E agora, o 9 de ouros aqui, influências internas. 9 de ouros está falando assim: olhe mais para você. Aqui é um momento, não é de você ser egoísta, mas de você se preocupar com a sua realização pessoal, como seu projeto de vida, de você falar assim: o que eu vim fazer nessa terra? Exemplo, né? Se eu sei que eu tenho a confiança que eu sou uma boa taróloga, e o que eu quero fazer sendo uma boa taróloga? Eu quero poder ajudar pessoas, eu quero poder fazer uma leitura bacana e que você tenha consciência das coisas, que você se transforme. É esse meu projeto. Então, qual é o seu projeto de vida? 3 de espadas. Casa 7. O que pode te ajudar? A sua própria dor. O 3 de espadas é essa dor que você que tá vivendo, né? Essa torre, esse abalo, essa perda. Essa dor, ela vai te salvar. Só você vai poder curar. E você vai poder curar através da ação, através do desenvolvimento, através da sabedoria, de você ser fria. É bem aquela coisa, né? Colocar a sua dor no bolso e fazer as coisas acontecer. Exemplo, se alguém é igual um artista, tem muitos shows e ele perdeu um ente querido, ele tá com dor, mas ele vai ter que honrar ali o compromisso dele. E de uma certa forma, esse honrar fazer o que ele tem que fazer, trabalhar, vai te ajudar a se desenvolver, a crescer, a ter uma percepção, saber lidar com as suas dores, saber se curar e tá pronto para transformações. E mesmo que a vida pegue você de surpresa, você vai saber lidar e não ficar revoltado,
né? E não ficar na amargura. Vamos ver aqui. Casa 8. O resultado de tudo isso. Aqui também, gente, eu sinto que foram pessoas que perderam. Pode ter perdido pessoas, tá? Mas eu ainda acho melhor do que o... aqui, o enforcado, tá? O enforcado aqui. O enforcado, tanto que esse enforcado aqui é uma bailarina, né? Uma bailarina, sei lá. Mas aqui é a importância de você ver dessa posição que você tá, dessa dificuldade de ver todos os ângulos. O que favorece você e como você pode mudar. E você pode mudar de um jeito mais tranquilo, né? Você contribuiu também para essa perda, para essa situação? Sim, na vida a gente tem a parcela de culpa, né? Mas aqui tá falando, aqui eu também vejo de uma espiritualidade grandiosa dentro das suas crenças, tá? É de você começar a sair dessa zona de conforto, né? Sair dos porquê, o porquê aconteceu isso, dessa incompreensão, dessa mudança. E essa mudança, ela tá mexendo com tudo, com seus hormônios, com tudo, com a sua vida toda. Mas engraçado, eu não vejo esse enforcado, ele negativo. Aqui eu vejo que às vezes é importante a gente ficar parado, sim. É importante a gente ficar parado. É importante a gente ficar parado para entender a transição. Esse limbo que você vem e que você vai sair, mas é custoso, tem um sacrifício, porque assim, gente, a gente perdeu situações, a gente perdeu pessoas, essa torre ela caiu e o sacrifício hoje, você recomeçar, você se privar de algumas situações, mas precisa a importância de dar um passo para trás, né? Mudar as suas prioridades. As suas prioridades hoje vai ser totalmente diferente. Então, de você abandonar a bagagem emocional. E aí vai se libertar de feridas. O enforcado te ajudando, falando assim, ó, essa dor que você teve, você vai conseguir superar. Vai ser fácil? Não. E essa dor, ela tem a ver com mágoa, com a rejeição, né? E mudar no sentido assim, não de pagar na mesma moeda. Então, eu fui magoada, eu vou querer magoar. Mas aqui tem algo maior, né? Tem algo maior aqui. E você tá tendo um apoio, tá? Você tá tendo um apoio para essa recuperação. Vamos ver o que o baralho das rosas fala para você. Coisas sendo reveladas aqui, né? Vamos ver. Honestidade. Quanto mais você ser honesta, aqui você tendo consciência mesmo, a vida vai ser com você. Então, falar a tua verdade. Fala e a tua verdade é o que você tá sentindo, os seus incômodos, de você saber lidar com as suas mágoas, né, com os seus ressentimentos. Aqui ainda tem uma inocência, né?
porque muita, tipo, não sei o que aconteceu, mas eu vejo que essa honestidade aqui você tem uma pureza, tá? Você tem uma pureza grandiosa, né? Tem mudanças acontecendo na sua vida e traumas, por isso que o trauma, gente, é normal, por isso que a gente precisa saber lidar, ter o nosso mental tranquilo pra gente saber cortar traumas, superar e literalmente tendo um equilíbrio emocional, né? Eu seguindo em frente, eu aceitando a minha nova vida, procurando outras situações, outros trabalhos diferentes, pessoas diferentes vão entrar na sua vida, modificação, vai mexendo aqui, revirando, abalou tudo, mas vai ser algo positivo. Me deu vontade de ir para esse montinho, abrir o baralho cigano aqui. Deixa eu ver. Árvore se posiciona, o fruto vai vir para você. Vai ter o equilíbrio, tenha pé no chão, não tenha medo de começar do zero, né? As confusões emocionais vêm, mas você pode transformar, né? E transformando você também vai ter um lado mais racional, né? E só que essa racionalidade vai trazer uma paz grandiosa para você e até se desenvolvendo, tendo uma profundidade na área do trabalho, tá? Dos ganhos. Você perdeu tudo, mas você vai recuperar. Em nome de Jesus. A mulher aqui, você na jogada, você empoderada, você confiando em você, você confiando no seu instinto. É isso. É isso, produção. Gata, vamos ver aqui olha só, uma afirmação. Eu tenho força e poder para criar coisas que não me permitir viver uma vida mais abundante. Eu tenho força e poder para criar coisas. Então, aquilo que está negativo, você vai criar coisas positivas em cima, ok? Até o próximo. Não esquece, gente, de deixar o seu comentário, de falar, de compartilhar. Compartilha com alguém que você queira, que precisa de ajuda, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.